Era para ser uma quinta-feira normal. Só uma passada rápida na loja de ferramentas, depois buscar meu filho Noah na aula de arte, pegar comida tailandesa que ele adora e curtir um filme em casa. Já tínhamos tudo planejado, até os lanches. Ele ia me mostrar um desenho que fez a semana toda, um estegossauro com foguetes. Era para ser só mais um dia comum e bonito na nossa rotina tranquila. Mas a vida não avisa quando tudo vai mudar. Só deixa o estrago. Um sinal vermelho ignorado, um caminhão correndo demais, pneus gritando, vidro quebrado, gritos. De repente, eu estava ajoelhado no asfalto, segurando o corpo pequeno do meu filho, todo machucado, com sangue nas nossas roupas. O caderno de desenhos dele tinha voado longe, com as folhas balançando no chão como passarinhos morrendo. Não lembro de dirigir até o hospital. Só dos sons da ambulância, da enfermeira levando ele de mim, das minhas mãos tremendo tanto que eu nem conseguia assinar os papéis. Noah, meu milagre, minha luz, meu filho tão sonhado depois de quase 10 anos tentando adotar e sofrendo, agora estava desacordado. Na emergência, os médicos se juntaram em volta dele, ligaram fios, colocaram máquinas, e eu só fiquei parado, sem poder fazer nada, usando meu moletom cinza favorito, agora manchado com o sangue dele. Disseram que ele tinha uma pequena fratura no crânio, o fêmur quebrado e o baço rompido. Sangramento interno. Era grave. Mas ele estava vivo. E era só isso que eu precisava ouvir para continuar respirando. Fiquei ao lado da cama dele por horas que pareciam não passar. No hospital, o tempo não corre como lá fora. Os minutos viraram horas. Eu segurei os dedinhos do Noah e sussurrei: papai tá aqui. Não vou a lugar nenhum. Tá bom. Prometo que tô bem aqui. Acho que repeti isso 100 vezes. Pra ele. Pra mim mesmo. De repente, meu celular tocou. O som foi tão alto no silêncio que parecia um tiro. Era a Clary, minha irmã. Você já fez seu show, ela disse seca, antes mesmo de eu falar. Ele tá estável. Pode parar de agir como se o mundo tivesse acabado por causa de um roxo. Fiquei parado, olhando para a parede, sem acreditar. Eu ainda ouvia os aparelhos apitando, via os machucados, o gesso, o soro no braço do Noah. Clary, eu disse baixinho. Ele tá na UTI. Tiraram o baço dele. A perna tá quebrada em 3 lugares. Ele quase. E mesmo assim você não foi na exposição do Caleb, ela cortou. Era a noite mais importante da vida dele. Tinha investidores lá. Gente que podia mudar tudo. Você fez a família passar vergonha. Não respondi. Não confiava na minha própria voz. Você sempre faz isso. Transforma tudo em drama. Esse menino nunca devia ter feito parte da família. Como se ele fosse um erro, algo que peguei num bazar. Ele é meu filho, eu disse com calma e firmeza. Adotado, ela corrigiu, gelada. Não é sangue. E você tá chamando a atenção do jeito errado. Desliguei. Minhas mãos tremiam, mas não era mais de tristeza. Algumas horas depois, minha mãe mandou uma mensagem: você tá exagerando. Criança se recupera rápido. Caleb tá arrasado. Nenhuma palavra sobre o Noah. Nenhum ele tá bem. Mas aí, algo aconteceu. No dia seguinte, Noah abriu os olhos. Primeiro só um movimento leve, depois um olhar lento, com dor, na minha direção. Pai, ele sussurrou. Desabei ali mesmo, sobre o peito dele, coberto com o lençol do hospital. Chorei em silêncio, sentindo a mãozinha dele tocar meu rosto. Não contei pra ele das coisas horríveis que a Clary disse ou da frieza da minha mãe. Só beijei a testa dele e sussurrei: tá tudo bem agora. Você tá seguro. Tô aqui com você. Mas por dentro, algo em mim endureceu. De vez. Naquela tarde, meus pais apareceram no hospital. Trouxeram um buquê de posto de gasolina e uma cidra barata, como se isso apagasse anos de desprezo. Minha mãe olhou pro Noah com um ar de crítica, analisando os machucados como se fossem manchas num copo de vinho.
Que pena, murmurou. Ele tinha um rostinho tão bonitinho. Depois se virou para mim, com um sorriso forçado. Não crie muita esperança, disse sem emoção. O médico falou que a recuperação total é difícil, né? Caleb tem um evento com a imprensa hoje. Você devia ir. Travei o maxilar, mas não respondi. O que ela não sabia, ninguém sabia, era que meu celular tinha gravado tudo. As palavras, o tom, e o contraste quando a enfermeira entrou e ela mudou de voz na hora. Ah, ele é um guerreirinho tão valente. Naquela noite, falei com a enfermeira-chefe e fui claro, minha família não podia mais visitar o hospital. Nem espiar pela janela. Sem exceções. Eles reclamaram. Meu pai até ofereceu uma boa doação em troca, mas eu garanti que os nomes deles fossem bloqueados. E isso foi só o começo. Nos dias seguintes, eu quase não saí do lado do Noah. Assistimos desenhos juntos, lemos livros, e eu segurei a mão dele em cada exame, cada agulhada. Os médicos ficaram impressionados com a força dele, mas avisaram, ele teria que passar por várias cirurgias. Talvez meses, até mais de um ano, até conseguir andar de novo. Eu nem hesitei. Enquanto isso, as mensagens continuavam. Meu irmão Caleb finalmente ligou, mas não para saber do Noah. Só para reclamar, por sua culpa, perdi meu investidor, ele disse bravo. Você tem ideia do que isso significa? Você acabou com minha carreira. Meu filho quase morreu, eu respondi. E eu quase perdi tudo pelo que trabalhei, ele retrucou. Aprende a ter prioridades, David. Eu preferi ficar em silêncio. Depois veio o e-mail do meu pai. Seu comportamento é vergonhoso. Família apoia família. A situação do seu filho, apesar de triste, não pode ser mais importante que tudo o resto. Sem carinho, sem amor. Só ameaças disfarçadas e falsa preocupação. Então, fiz o que eu sabia que era certo. Contratei uma psicóloga especializada em traumas infantis, um neurologista pediátrico, um advogado especializado em direitos da criança. Cerquei o Noah de gente que acreditava nele. Enquanto minha família cuidava da imagem nas redes sociais e soltava notas à imprensa, eu construí algo muito mais forte, uma proteção em volta do meu filho. Na terceira semana, Noah conseguiu se sentar sozinho. O sorriso dele voltou, tímido, mas verdadeiro. Uma tarde, ele me chamou para desenhar dinossauros com ele de novo. Eu hesitei, com medo de estragar tudo, mas ele tocou minha mão e disse baixinho, tá tudo bem, pai. Você tá indo muito bem. Naquele momento, eu entendi. Passei anos me diminuindo para caber numa família que nunca fez espaço para mim. Isso acabou. Reuni todos os áudios, mensagens, conversas gravadas. O riso deles, os comentários cruéis, o desprezo. Juntei tudo e enviei, de forma anônima, para o diretor do Fundo de Arte da Fundação do Caleb, para conselhos de museus, e para um jornalista que recentemente tinha elogiado meu pai como filantropo. A resposta foi rápida. Os contratos do Caleb sumiram. A galeria dele fechou. Meu pai foi retirado de vários conselhos. A vida social da minha mãe virou pó. Com a herança que eles achavam que eu tinha desperdiçado, levei o Noah para um centro de reabilitação pediátrica à beira do lago, reconhecido no país. Troquei nossos números, entrei com ordens de restrição, bloqueei todos os contatos. Depois fui ao tribunal e li um trecho do relatório do especialista. O trauma da criança não foi causado só pelo acidente, mas também pela rejeição e crueldade verbal da própria família. Olhei para eles e disse, meu filho não é um peso. E eu não sou mais filho de vocês. 3 meses se passaram. Noah ficou de pé sozinho de novo, ainda tremendo, ainda inseguro, mas cheio de vontade. Ele ria toda vez que caía, e eu chorava baixinho. Porque aquele riso dele também me salvou. Nos mudamos para um apartamento pequeno, perto do lago. Silencioso, tranquilo, sem surpresas. Até que, numa manhã, bateram na nossa porta. Era minha mãe. Unhas feitas, sorriso forçado, olhar treinado para parecer preocupada.
Queremos ver o Noah, disse ela, com voz doce. Fiquei parado. Fomos mal interpretados, ela continuou. Você distorceu tudo. Estava emocional. Ele ouviu vocês, respondi. Ele lembra. Meu pai apareceu ao lado dela, braços abertos como se fosse pastor. Você acha que é um herói? Disse ele. Vocês se destruíram sozinhos, respondi. Você ainda nos deve, minha mãe cuspiu. Ele é sua responsabilidade, não nossa. Mas se inventar mais mentiras sobre a gente, vamos te processar. Noah apareceu no corredor. Olhou para ela em silêncio e perguntou. É aquela moça que falou que eu fui um erro? Me abaixei ao lado dele. É ela sim, filho. Noah foi até a porta, e fechou sozinho. Nunca mais vimos eles. Mas a história deles ainda não tinha acabado. Porque eu ainda tinha tudo. Arquivos da época que trabalhei na empresa do meu pai, na faculdade. Documentos que eles achavam que tinham apagado, falsas instituições, desvio de dinheiro, fraudes. Esperei o Caleb tentar recomeçar com uma nova fundação. Aí mandei tudo, para a Receita Federal, para jornalistas, pro Conselho de Artes. Em poucas semanas, as contas do meu pai foram bloqueadas. A reputação do Caleb afundou. Minha mãe sumiu da sociedade. Até que chegou um último e-mail. Você queimou todas as pontes. Espero que esteja feliz. Não respondi. Tava ocupado demais ajudando Noah a escrever sua série em quadrinhos para crianças em recuperação de traumas. Ele chamou de Ossos Fortes, Céus Mais Claros. Num evento na biblioteca, ele me apresentou com um sorriso cheio de orgulho. Esse é meu pai. Ele não salvou o mundo. Ele me salvou. E isso é tudo que eu preciso ouvir. Não, eu não destruí minha família. Eles fizeram isso sozinhos. Eu só contei a verdade, e fui embora de mãos dadas com meu filho, sem nunca olhar para trás.